quem não vai na igreja, quem não tem nenhuma participação de igreja religiosa, essas coisas, aprendeu esse versículo para falar nas redes sociais. Mas tá bom. 2 Crônicas 7, vamos lá. Versículo 11. A seguir diz o seguinte: a resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar, ou este templo, como o lugar para se fazer sacrifícios. Para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então se meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz ser povo de Deus, que proclama o nome de Deus, humilhar-se, depois, e orar, segundo orar, se humilhar, a humilhação vem antes da oração, Terceiro, buscar minha presença e afastar-se. Buscar minha presença, e o quarto é afastar-se de seus maus caminhos. São 4 fases aqui que a gente precisa analisar. Eu os ouvirei dos céus. Para que Deus ouça, precisamos passar por esses 4 estágios aqui. Olha que coisa, O que é curioso é que as pessoas não param para observar tudo isso aqui. Não é só orar. Existe aqui uma dinâmica toda para acontecer. O que Deus diz depois de tudo isso? Eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, porque se há praga, é porque está havendo pecado, Perdoarei seus pecados. Se há praga, é porque o povo está em desobediência a Deus. Se há praga, é porque Deus não está contente. Deus não está contente, Boa noite, Fabiana, bem-vindo. Então Deus diz que depois de todo esse processo aí, o povo se humilhar, o povo orar e buscar, isso buscar aqui significa a constância, significa a insistência, a perseverança, a devoção, a dedicação, o sacrifício, não medir esforços, buscar a minha presença e se afastar. 4º lugar, se afastar de seus maus caminhos. Então vamos entender. Deus está falando aqui que se o povo, diante da praga que ele mandar por causa da desobediência do povo, se diante da praga, da peste, pandemia, seja lá que desgrama que for, o povo primeiramente se humilhar, orar, buscar com devoção, com temor, com fé, a presença de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, das suas práticas ruins, das suas práticas de pecado, então Deus diz que ele ouvirá do céu, perdoará os pecados desse povo e restaurará a terra desse povo. Restaurando a terra significa restaurar também as pessoas. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. É óbvio que o que Deus está prometendo aqui é uma oração feita no templo, certo? No templo de Jerusalém, o primeiro templo que Salomão construiu.
Mas a pergunta, alguém que gosta de levar tudo ao pé da letra, tudo literalmente, não consegue fazer uma leitura de toda a Escritura, irá dizer, mas o templo nem existe mais. E se existisse, teríamos que ir lá orar a Deus? É óbvio que não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não é isso. Não há necessidade. As regras de Deus, a exigência de Deus, elas são dadas para cada pessoa, para um povo, de maneira que seja possível cumpri-la. Por exemplo, esse texto aqui ele é repetido por Jeremias no capítulo 29, quando o povo é levado para a Babilônia, vai para o exílio babilônico. Então, Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 29, você pode ler a partir do versículo 10, para você ter uma compreensão melhor. E você vai ver lá, meu irmão, minha irmã, que Deus usa o profeta Jeremias para falar a mesma coisa. Que se o povo lá na Babilônia se humilhar, certo? Orar, buscar a presença de Deus de todo o coração, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, da sua rebelião, Deus responderia e restauraria a sorte daquele povo e traria eles novamente para a sua terra prometida. Então, essa promessa ela não se restringe, ela não depende apenas, ela não depende somente do lugar geográfico, somente do templo, exatamente no lugar lá em que ele foi construído. Não depende disso. Acima disso está o comprometimento de cada pessoa em atentar para essa regra aqui, essa regra máxima, que é humilhar-se, orar. Humilhar já tem o arrependimento, ninguém se humilha sem arrependimento. Jeremias 20, o que eu estou lendo agora ou o que eu citei? O que eu estou lendo aqui é 2 Crônicas 7, do verso 11, eu li, até o versículo 16. O outro texto que eu citei é Jeremias 29, a partir do versículo 10. Certo? Então, a regra máxima de Deus aqui não está ligada propriamente ao templo. Tudo bem, quando tinha um templo, era isso. Certo? Mas, fora do templo, a regra máxima, o que rege aqui, para que Deus responda a nossa oração, a oração de uma nação, de um povo, é a humilhação, é reconhecer que é um miserável, dependente de Deus totalmente, e que sem Deus ele nada pode fazer. Primeiro é isso, o reconhecimento, esse ato de humilhar-se perante Deus, e orar, e buscar, ou seja, ter uma devoção de busca a Deus, de relação com Deus, e realmente ter interesse de voltar-se o seu coração para Deus. E em quarto lugar, decretar, fazer voto de fidelidade, aliança com Deus, prometendo, fazendo voto de fidelidade a Deus, de que vai abandonar os caminhos maus. Porque ele fala, e afastar-se de seus maus caminhos, dos seus maus caminhos, das suas práticas de pecado. Aí sim Deus ouve. De onde a pessoa estiver, que ela se colocar diante de Deus dessa forma, Deus vai ouvir. É o que Deus exige, é o que Deus quer. Usei essa palavra exige certo dia, referindo-se a Deus em relação a nós. Teve alguém que me censurou, falando que Deus não exige nada de ninguém. Eu perguntei ela, quase que eu perguntei a essa pessoa que Bíblia que ela estava lendo, mas eu não fui tão arrogante. Eu só disse para ela que ela estava equivocada e que a Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento, existe somente exigências e ordenanças de Deus. Então voltemos aqui. Deus, ele espera de um povo, ele espera da sua igreja, ele espera de um povo, de uma nação, seja lá qual for essa nação, seja lá que povo seja, independente
da gravidade do pecado desse povo, e nós vemos um exemplo desse, que é a cidade de Nínive. A história diz que aquele povo era um povo totalmente má, um povo corrupto, um povo sanguinário, um povo depravado, um povo que não tinha nenhum temor de Deus. Mas quando Deus manda o profeta Jonas, e a ordem de Deus é que Jonas dissesse que aquele povo ia receber o juízo de Deus caso eles não se arrependessem, na verdade, o que a gente vê é que Deus manda Jonas avisar que ia destruir aquele povo. Não fala que Deus ordena aquele povo Deus não coloca essa condição. Pelo menos eu preciso reler para ver se tem, né? Mas eu não me lembro aqui, não me recordo. Se tem essa condição de Deus lá falando, diz a esse povo para se arrepender, senão eu vou destruir a cidade de Nínive em 40 dias. Mas o aviso é que Deus irá destruir. Mas é claro que a intenção de Deus é que o povo se arrependa para que ele não destrua. Certo? Porque se ele quisesse destruir mesmo de uma única vez, ele nem avisaria. A vontade de Deus sempre foi e sempre será que o ser humano se arrependa, se humilhe e volte-se para ele. Então, o que aconteceu? Quando Jonas profetiza o juízo de Deus naquela cidade durante 3 dias, por toda a cidade, todo o povo ouviu a mensagem, a Bíblia diz, você conhece a história, que todo o povo se humilhou, começando pelo rei daquela cidade. Todo o povo se humilhou perante Deus, com jejuns e tiraram as suas vestes bonitas, seus enfeites, e todo mundo se humilharam, vestiram pano de saco, vestiram vestes de pano de saco, se humilharam em gesto de humilhação perante o Deus Criador, e jejuaram, colocaram até os seus animais para ficar em jejum, e clamaram a Deus em jejum e oração. E o que aconteceu? O resultado foi que Deus perdoou aquele povo, aquela nação, e naquele momento não houve destruição para aquele povo. Então Deus, Ele está esperando a nossa resposta a partir desta mensagem aqui, que é a humilhação, a oração, com a busca constante, temente a Deus e com muita fé na misericórdia dEle, e decretando e decidindo esse povo, esta pessoa, tendo no seu coração a decisão de abandonar os seus pecados e os seus maus caminhos. Ponto. É nisso aqui que Deus está focando. É nisso aqui que Deus está pensando e esperando de nós, esperando da nação, esperando de todos os povos. É isso que Deus espera das pessoas. Humilhação, que as pessoas se humilhem, que as pessoas reconheçam suas misérias, seus pecados, se humilhem perante Deus, orem ao Senhor, busquem a presença dEle, até que Ele responda. E isso fazendo confissão e voto diante de Deus, que irá abandonar os seus maus caminhos, que irá abandonar os seus pecados. É isso que Deus espera da humanidade. É isso que Deus espera da igreja, para que ela atinja, para que ela caminhe para a proposta de Deus, que é a perfeição na medida e estatura perfeita de Cristo. É um outro termo também, a perfeição da igreja, que eu fui criticado um dia desse, né? Como se não existisse isso na Bíblia. Mas Deus espera isso de nós. A perfeição bíblica está ao nosso alcance, pela graça de Deus. E ela se realiza a partir do momento em que nós buscamos humildemente, com temor de Deus e com toda a nossa alma, estar de acordo com a palavra de Deus, praticar os mandamentos santos do Senhor Jesus, do qual Ele nos ensinou. Amém? Então é isso que Deus espera da nação, é isso que Deus espera da igreja, a humilhação, a oração com a busca totalmente verdadeira, essa busca, né? Humilhar, orar e me buscar a minha presença significa buscar com interesse, com integridade, com verdade, com sinceridade. E não apenas, na verdade, é fazer uma aliança. Esse versículo, esse texto significa humilhar, orar, buscar a presença de Deus com o intuito de fazer uma aliança com Ele,
de servi-lo e de obedecê-lo. Porque o versículo, a parte 4 fala o seguinte, que a pessoa prometendo afastar ou afastando dos seus maus caminhos, então nesse momento Deus ouvirá do céu a oração desse povo, a oração do seu povo. Tanto a oração do seu povo, do povo que já serve a ele, como também a oração e a humilhação de qualquer outro povo que não serve a ele também, mas se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se afastar dos seus maus caminhos e buscar a Deus em arrependimento, assim como ele perdoou a cidade, o povo de Nínive, mais de 123 mil pessoas, ele também vai perdoar qualquer nação, qualquer povo que se humilhar perante ele, pedindo perdão, com um coração verdadeiramente sincero na presença dele, de que está arrependido, de que reconhece as suas misérias, os seus pecados, a sua fragilidade, a sua incapacidade de viver distante de Deus, fazendo assim um voto de compromisso com ele, né? Buscando a presença dele, voto de compromisso para se afastar do mal. Aí, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela não consegue deixar Deus, essa essência do Criador, que é a misericórdia, que é o amor, não permitirá que Deus fique com seus ouvidos tapados. Não permitirá que Deus não se sentirá bem em não responder à oração de uma pessoa ou de um povo que assim se coloca na presença dele. Porque Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é isso que ele diz, é isso que me dá esperança. Então é isso também que tem que nos dar esperança. Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando Jeremias fala isso, ele estava vivendo o período do exílio, o período da miséria, da fome, da peste. Estava tendo fome, estava tendo peste, porque de acordo com a situação que ficou, houve muitas matanças, muitas mortes. As pessoas ficaram debilitadas por má alimentação. Teve fome no período do exílio após o exílio. E Jeremias ficou em Jerusalém. Jeremias presenciou toda a miséria, toda a tragédia que houve em Jerusalém. E ele lamenta, por isso que tem os lamentos de Jeremias. Jeremias lamenta que até as mães estavam comendo seus próprios filhos. Isso já aconteceu, gente. Isso já aconteceu. E o que nos impede acreditar de que isso não irá acontecer no futuro? Pois é o que a Bíblia diz, né? Mas, enfim, não é isso que nós devemos esperar. Amém? Não é isso que nós devemos esperar. O que nós devemos esperar? O reino de Deus estabelecido e a glória do eterno Deus, através do seu bendito Filho, bem-aventurado e o desejado de todas as nações, reinando com a sua igreja, reinando na terra. É isso que nós devemos esperar, em nome do Senhor Jesus. Mas fato é que o contexto de Jeremias era deplorável, nem se compara com a situação que a gente está vivendo hoje em dia. Mas ele chega a dizer que já estava praticamente desfalecido nas suas esperanças. Aí ele recorda de algo que lhe dá esperança. E aí ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é isso que me dá esperança.